paralelizando o acesso de disco usando tecnologia RAID. Introdução. Nós podemos notar aqui que durante o passar do tempo, a velocidade de processamento da CPU tem aumentado quase exponencialmente, enquanto a velocidade de acesso do HD tem aumentado de uma forma bem mais devagar. E isso se torna um problema no momento em que você tem muito poder de processamento, mas não consegue buscar os dados rápido bastante para utilizar todo esse poder de processamento. Você está tendo um crescimento muito distinto entre um e outro. E com essa disparidade, a indústria vê uma necessidade de buscar novas tecnologias. Infelizmente, existem limitações físicas e econômicas para que o crescimento do HD siga esse ritmo bem mais devagar do que o crescimento da CPU. Então, para reduzir essa disparidade, é necessário investir em software e novas tecnologias que não tenham limitação física. Dentre eles, a tecnologia RAID. RAID significa Redundant Array of Independent Disks. É uma tecnologia que possui diversos níveis distintos, desenvolvidos pela necessidade da indústria, que basicamente você coloca diversos HDs em uma única matriz, para que eles funcionem como se fosse um único dispositivo. Além disso, aumentar a velocidade de processamento, outro problema que a indústria vê e que há necessidade de ser sanada é que o desenvolvimento de aplicativos cada vez mais potentes para trabalho com vídeo e áudio faz com que seja necessário usar arquivos maiores e, consequentemente, o HD acaba sendo envolvido no armazenamento, e para isso eu preciso ter um acesso mais rápido e com maior volume dos dados. Em RAID, os discos são colocados numa matriz, esses seriam os discos, e configurados para atuar como se eles fossem uma única unidade lógica. E dessa forma eles têm mais desempenho do que suas partes individuais. Essas configurações aqui são chamadas de stripping de dados. Existe o stripping binário, que é esse, que é cada bit é separado e enviado para discos diferentes, e o stripping de blocos, em que as informações são divididas para diferentes blocos e cada bloco vai para um disco. Isso faz com que o acesso seja mais rápido, porque cada disco tem sua própria velocidade de acesso. E então, se você colocasse todo o arquivo nesse disco, por exemplo, ele teria que ser acessado integralmente numa única velocidade. Nessa velocidade, por exemplo, 100 megabytes por segundo. Se o arquivo tivesse 400 megabytes, você precisaria de 4 segundos. Mas digamos que os 4 discos aqui são iguais. Em 1 segundo você acessaria esse arquivo, porque ele estaria dividido em 4 partes. Sobre stripping. Os benefícios do stripping são que ele melhora o desempenho geral de input e output, porque você está fazendo através de todos os discos, em vez de fazer essa mesma input ou output em um disco só. Isso faz com que exista uma alta taxa de transferência de dados. E também há um balanceamento da carga entre os discos. Dessa forma, você não vai ter um disco que está cheio enquanto os outros estão subutilizados. Você vai estar distribuindo uniformemente os dados através dos discos. Além disso, você está aumentando a confiabilidade do sistema, porque como os dados estão dispersos, caso um disco encontre defeito ou falhe por algum motivo, você não vai estar perdendo toda a informação, você está perdendo uma parte que pode ser facilmente recuperada. Quanto à definição, através do paralelismo entre os discos que estão rodando no RAID, os dados são distribuídos uniformemente e o acesso entre os discos é feito simultaneamente, assim se tornando mais rápido do que o acesso através de um disco único, como eu expliquei antes. Melhorando a confiabilidade com o RAID. Qual o problema da confiabilidade? O período médio entre falhas de um banco de dados com 100 discos simples é apenas 2.000 horas. O que significa essa informação? Isso é uma suposição. Supondo que o mean time between failures
de um disco seja 200.000 horas, o MTBF de um banco de dados com esses 100 discos vai ser só 2.000, porque você vai ter todos os 100 discos com um tempo de falha de 200.000 horas cada. Então você vai ter que dividir as 200.000 horas pela quantidade de discos, porque todos os discos têm uma chance de falhar. E aí você tem um problema. Aqui você não vai ter confiabilidade no sistema, então você precisa fazer backups. Com isso, você tem diversas desvantagens. Você vai precisar fazer mais operações de entrada e saída para gravar o backup. Você vai ter que gastar recurso computacional para manter o backup e também para cuidar da recuperação de erros. E você também tem uma capacidade adicional que é desperdiçada com redundâncias, porque o arquivo que existe também está no backup e isso acaba consumindo um pouco do armazenamento. Soluções para confiabilidade. Você tem a solução de espelhamento, que se resume em gravar os dados de forma redundante em dois discos físicos idênticos, e eles vão ser tratados como uma única unidade lógica. Eles se tornam um par de discos. Quando esses dados são lidos, eles vêm do melhor disco possível, que é o disco com menos atraso de fila, de busca e de rotação. Além disso, se um disco falhar, o outro pode ser usado até substituir ou reparar o que falhou. Essa informação aqui. O tempo médio para a perda de dados de um sistema de disco espelhado que usa 100 discos seria 95.028 anos. E essa fórmula, o que isso significa? São dados supondo um tempo médio de reparo de 24 horas do disco. Aí o tempo médio para perda de dados seria num sistema de dados utilizando 100 discos com o MTBF de 200.000 horas cada. E você teria esse tempo de recuperação, que é bem mais... esse tempo de perda, que é bem mais seguro do que as 2.000 horas do outro sistema. Isso também vai aumentar a velocidade de processamento. Como? Ela dobra a taxa em que as solicitações de leitura são tratadas, porque você vai ter dois discos funcionando como se fosse um só. Ele vai ler, pode ser de qualquer um dos dois, então está dobrando a velocidade. Infelizmente não muda a taxa de transferência do disco, porque isso depende do disco em si, não do sistema, mas já é uma melhoria no processamento. E a outra técnica é o armazenamento de informações extras. Essa é mais simples, ela se baseia em armazenar as informações que normalmente não são necessárias no sistema, para que elas possam ser usadas para reconstruir a informação perdida, caso falhe. Os problemas da incorporação de redundâncias. Você tem dois problemas principais, que é escolher a técnica para cálculo de informações redundantes e escolher o método de distribuição das informações. Como é feito o cálculo de informação redundante? Ele geralmente é resolvido usando o código de correção de erros, que usam bits de paridade ou então códigos especializados, como o código de Hamming. Em paridade, um disco redundante é aquele que tem todos os dados presentes em outros discos. Um disco redundante, então, seria um disco cujo todas as informações dentro dele já existem no sistema, distribuídos entre os outros discos. E aí, quando um disco falha, através dessa informação redundante, uma reconstrução é iniciada num processo que é similar à subtração. Você vai ver a informação que falhou e vai substituir do que você já tem. O outro problema é o método de distribuição da informação pelo array de discos. Existem duas soluções: armazenar informação redundante em um pequeno número de discos para minimizar a quantidade de espaço perdido nesse armazenamento de informação redundante, ou distribuir as informações uniformemente por todos os discos. A vantagem desse segundo método é que ele resulta num melhor balanceamento das cargas. Você não vai ter um HD
cheio e outro subutilizado. Os diferentes níveis de RAID escolhem uma combinação dessas opções para implementar redundância e melhorar a confiabilidade. Bem, o nível de confiabilidade de um sistema de armazenamento é muito importante. Porém, tão importante quanto é o desempenho desse sistema, o quão rápido ele consegue responder às solicitações. Como podemos melhorar o desempenho nessa tecnologia RAID? A técnica utilizada aqui é a divisão de dados em várias partes ou em grupos, para que cada uma delas vá para discos diferentes. Dessa forma, temos dois principais tipos de divisões. O primeiro dele é o stripping de disco, no qual um byte de dados é dividido em vários bits e cada bit vai para um disco diferente. Dessa forma, supondo que em um sistema de armazenamento tenha 8 discos, quando for feita uma solicitação para gravar um novo arquivo, serão gravadas 8 bits simultaneamente em 8 discos diferentes, facilitando assim a sua arquivação e aprimorando seu desempenho. Semelhantemente, temos também o stripping de dados em nível de bloco. Nesse caso, ao invés de separar dados em bits, eles são separados em blocos. Esses blocos podem ser espalhados pelos discos, de forma em que cada disco tem uma quantidade aproximadamente igual de armazenamentos. Dessa forma, várias solicitações, tanto para gravação quanto para leitura, podem ser feitas simultaneamente, aumentando o desempenho do sistema de armazenamento. Podemos confirmar que quanto maior o número de discos em um sistema de armazenamento do tipo RAID, maior será o benefício do desempenho em potencial, pois mais solicitações poderão ser atendidas simultaneamente, sem que filas sejam criadas. Porém, considerando o tempo de vida de um disco ou as falhas independentes, quanto maior o número de discos em um array, maior a chance de acontecer um erro em algum ou muitos deles. Dessa forma, a redundância por meio de códigos de correção ou espelhamento anteriormente citadas pelo leitor é muito importante para que esses problemas não comprometam a segurança de dados. Agora, discutindo sobre as técnicas para alocar blocos em arquivo de disco, precisaremos discutir sobre os tipos de organizações e níveis na tecnologia RAID. Para unir a confiabilidade e o desempenho anteriormente explicados, vários tipos de organizações e níveis foram criados. O primeiro deles é o nível 0, conhecido como RAID 0, que significa zero redundância. Nesse nível, temos o que foi explicado anteriormente como stripping, que seria o fracionamento ou fatiamento do dado. Nesse caso, tenhamos como exemplo um dado A que será armazenado em 5 discos desse sistema. Dessa forma, esse dado será dividido em 5 partes diferentes e cada parte dele será armazenado em um disco. Ou seja, nesse caso, teremos 5 solicitações ocorrendo simultaneamente quando iremos adicionar cada parte do dado A em um disco. Igualmente, 5 solicitações simultâneas quando formos adicionar um dado B e assim sucessivamente. Dessa forma, esse nível é conhecido como uma das organizações mais eficientes, visto que várias solicitações podem ocorrer simultaneamente e não há redundância de dados. Porém, justamente por isso, a confiabilidade desse nível é uma das mais baixas, visto que, em caso de perda de um disco, todos os dados serão comprometidos. O próximo nível, RAID 1, utiliza a técnica de redundância por espelhamento. Como funciona isso? Tenhamos como exemplo esse sistema de armazenamento com 2 discos. Em caso de solicitação para a gravação de um dado A, esse dado será duplicado e ele será armazenado tanto no disco 1 quanto no disco 2, simultaneamente. Em caso de adicionarmos um novo dado B, ele também será duplicado e o mesmo dado B será gravado tanto no primeiro quanto no segundo disco. Ao contrário do nível 0, esse nível
apresenta maior confiabilidade, visto que em caso de erro com um disco, todos os dados estarão igualmente salvos no outro do sistema. Porém, não apresenta uma taxa de eficiência tão alta, visto que os dados precisam ser duplicados e ainda que eles sejam gravados simultaneamente, o tamanho de cada arquivo não é dividido em pedaços, o que faz com que o tempo de resposta seja normal quanto a um sistema sem a tecnologia RAID ou até mesmo em alguns casos maior. Outro nível também muito importante e utilizado atualmente é o nível 5. Ele requer no mínimo 3 discos e ele utiliza o conceito de paridade, que é um algoritmo que reconhece os blocos. Dessa forma, tenhamos como exemplo esse sistema com 4 discos diferentes. Em caso de solicitação para gravarmos um dado A no sistema, ele será dividido em 3 partes, que serão gravadas simultaneamente, cada parte em um disco diferente, e o quarto disco ficará com o sistema de paridade deste dado A, que é um algoritmo que guarda uma combinação matemática para a recuperação de dados em caso de perca. Dessa forma, temos unidas o conceito de desempenho, visto que os dados são divididos em partes e gravados simultaneamente em vários discos, e também temos o conceito de segurança, de confiabilidade, visto que todos os dados terão uma paridade relacionada a ela em um disco diferente. Também é importante notar que as paridades de cada dado não ficam apenas em um disco, elas são distribuídas entre os vários existentes no sistema. Dessa forma, em caso de perca de algum disco, sempre terá o arquivo de paridade para recuperar o dado que foi perdido, ou se a própria paridade for perdida, isso significa que todos os outros dados estão salvos no outro disco. Esse nível requer pelo menos 3 discos, visto que, no mínimo, um dado precisa ser dividido em 2 partes, logo, 2 discos para armazenar essas partes, e, obrigatoriamente, precisaria ter um terceiro disco para gravar a paridade desse dado dividido em 2. Outro nível da tecnologia muito utilizado atualmente é o nível 6. É um RAID de paridade dupla. É semelhante com o RAID 5, mas irei explicar aqui a diferença. Tenhamos como exemplo esse sistema com 4 discos diferentes. Em caso de adicionarmos um novo arquivo A, ele será dividido em no mínimo 2 partes, logo 2 discos ficarão com parte do dado A, aqui representados pelo bloco A1 e bloco A2, e obrigatoriamente os outros 2 discos precisarão guardar o algoritmo de paridade desse mesmo dado A, aqui representados pelo paridade A3 e paridade A4. Igualmente com a gravação de um possível dado B que terá que ser dividido em no mínimo 2 partes e gravados em 2 discos, sendo que precisará ter outros 2 discos para gravar 2 algoritmos de paridades desse dado B. Dessa forma, também utiliza os conceitos de desempenho, visto que separa os discos para gravações simultâneas em dados, e o grau de confiabilidade aqui é ainda maior, visto que no nível 5 não poderia ocorrer a perda de 2 discos simultaneamente, visto que só teríamos um algoritmo de paridade para recuperar um dos discos. Nesse caso, suporta a perda de até 2 discos sem que o sistema pare de funcionar, visto que o algoritmo de paridade recupera essas 2 informações perdidas nesses 2 discos. É por isso que são necessários no mínimo 4 discos e o grau de confiabilidade do RAID 6 é maior do que o RAID 5. Porém, temos como ponto negativo tanto no nível 1 como 5 e 6 o fato de que nem todo o espaço do armazenamento será utilizado eficientemente, visto que parte do espaço precisa necessariamente ser reservada para dados redundantes ou cópias, em caso de perca de dados. Alguns detalhes a serem lembrados é que a reconstrução em caso de falha de disco é bem mais fácil para o RAID do nível 1, visto que ele guarda cópias idênticas dos arquivos completos. Dessa forma, em caso de perca, ele não só tem a cópia,
como não precisará fazer nenhum tipo de análise matemática para recuperá-los, como acontece no sistema de paridades. Outro detalhe interessante é que o uso mais popular da tecnologia RAID atualmente usa o nível 0, aquele que utiliza Stripe sem redundância, o nível 1, que utiliza o espelhamento, a duplicação de dados, e o nível 5, com uma unidade extra para a paridade de dados. Além desses níveis, temos vários outros, como o nível 2, 3, 4, mas que são menos utilizados que os descritos aqui. Também é possível fazer a união de níveis diferentes, como por exemplo, unir o nível 0 ao nível 1 e cria-se o RAID do nível 10 e também, por exemplo, utilizar o nível 0 alinhado ao nível 5, fazendo o RAID 50. Dessa forma, características diferentes de níveis podem ser utilizadas em conjunto em um sistema de armazenamento. Então, essas são as principais técnicas de alocação de blocos em arquivo de discos e como elas são arranjadas para que o desempenho e a confiabilidade do sistema sejam garantidos.